se o Gustavo Martins, o Carioca, deve ser a dúvida até momentos antes da liberação da escalação, nós temos uma questão técnico e tática, Bagé, que é o seguinte: tem uma dúvida amanhã, principalmente lá no ataque, que é um Pavon ou TT. Não tem, Guru? Nós prometemos pro Baldasso. Sim. Amanhã tem que ter o tablet com os bonequinhos, né? Não, então, é isso pra aí. ele mexer, né? É isso aí. Mas ele queria, tava sendo feito para entregar na mão dele. Até perguntaram Não, se é ele isso aí. conseguiria É isso aí. mexer. É outra história. Aí é uma outra Aí Eu coisa. quero que história. esteja à disposição. Eu consegui fazer é outra É coisa. outra coisa. Olha só, vamos lá, Bagé, lá em cima. Pavon ou TT, Amuzu ou Giovani Cabral no ataque? A minha dúvida é esse miolo de meio aqui, tá? Porque ele vai mexer em alguma coisa, o Luiz Castro. Eu acho que a tendência do Pesolano é não mexer e a tendência do Castro é mexer. Porque se o Castro ir com as mesmas pedras, ele vai voltar para casa chorando. Ele vai mexer em alguma coisa. A minha dúvida é, por exemplo, eu acho, achismo meu, que ele joga com o Pavon. Lógico. Porque o Pavon entrega mais para ele hoje, tanto atacando quanto defendendo. Exatamente. O TT teve uma chance aí e não jogou nada. Começou bem e depois desapareceu. O Amuzu já foi um homem Grenal. O primeiro Grenal da edição do Campeonato Gaúcho, ele foi destaque, sofreu a falta que resultou na expulsão do Bernabé. E o Giovani Cabral, quando entrou agora, entrou muito mal contra o Bragantino. Então, a minha grande dúvida é se ele sacar o Amuzu, ele não coloca no time o Danilo Barbosa sem tirar ninguém. Ele jogaria Danilo Barbosa, Vila Sante, Noriega, Danilo Barbosa, Vila Sante, Crove, e aí sem o Amuzu. Eu tô nessa dúvida. Eu acho que ele não abre mão Porque daí ele faria um 4-4-2. Não, mano, mas ele tem que abrir mão dos pontos, pelo amor de Deus. Não, mas não vai, Denis. Não, Denis não cansa, Denis. É que pra mim... Não cansa. Eu acho que ele pode abrir mão de um deles. Principalmente pela direita do Grêmio na defesa e a esquerda do Inter no ataque. Porque tem Matheus Bahia e Bernabé. Vai precisar de dois para marcar ali. O Pavon marca mais que o TT. Nesse ponto o Bagé tem razão. Eu não acho que ele abre mão nessa decisão. Mas ele é apaixonado pelo TT. Trabalharam juntos no Shakhtar. Eu sou capaz de apostar com vocês que ele vai com 3 volantes e 3 atacantes. Não, e 2 pontas. E 2 pontas. Mas ele não vai mexer em nada. O Crove não joga, pode mexer uma Anota o que coisa. eu tô dizendo. O Crove não joga. Não. O Crove joga. Quem não joga é o Danilo Barbosa. O Danilo Barbosa não tem condições de começar o jogo. Eu acho que a dúvida é estar entre Noriega e Danilo Barbosa por 2 pontos, tá? Primeiro porque é um homem de confiança do Luiz Castro, o Danilo Barbosa, chegou com esse respaldo. O Danilo veio pra jogar. E o segundo ponto, tá? Por mais Sabe desde quando ele não joga? Mas ele... Não, tudo bem. Mas ele já jogou uns minutos em Bragança. Eu só tô falando isso porque eu ouvi que ele não tem condições de começar o jogo ainda. É só por isso que eu tô falando. Mas aí o outro ponto, que do contrário, não ele só joga. isso. O Noriega, ele sentiu cãibra no jogo contra o Bragantino. Daí tem que ver também toda essa situação clínica, por mais que seja... Mas foi domingo, né? Cãibra. Não, mas igual a gente fica no Não, foi cãibra. Sim, foi cãibra. Mas fica o sinal de alerta. Mas é que a cãibra é cansaço muscular. E se esse cansaço muscular volta a ter dor, alguma coisa, ele pode... A gente não tem informação se ele treinou, por exemplo, ontem. Se ele não treinou ontem, ele tá fora. Porque aí vai ter treino só hoje. Eu só coloco como dúvida o Gustavo treinou ontem, né? Gustavo Martins. Só o Noriega e Danilo, tá? Mas, assim, o time do Grêmio, eu acho que é o Grenal com menos dúvidas nos dois times, tá? Não tem nenhum mistério pra se fazer. Inter não tem nenhum. O Grêmio também. Se o técnico do Grêmio começar com o Danilo Barbosa, que, não tem plenas condições de jogar ainda, fisicamente falando. Aí a gente vai concordar com o Bagé, que diz que ele vai inventar, que ele vai mexer em alguma coisa. Acho que ele vai mexer em alguma coisa. E vai correr esse risco aqui, de colocar um jogador sem ritmo pra jogar um Grenal. Mas tem mais uma dúvida que não tá posta aí. Todo treinador se abraça em alguém para mostrar que ele tá certo e vocês estão errados. O Bright White nesse time aí. Não, por favor. Ele falou na entrevista que a entrada do Bright White... Se tem jogão, tem Betão. Com odds incríveis, saque rápido e cashback. E ainda tem mais. Com 2 gols de vantagem, a emoção toma conta. Corre pro Betão. Saiba mais e jogue com responsabilidade. E com a frase, olha, tem um episódio novo, tá? Que é a reunião e a forma que a reunião se desdobrou. E nessa reunião, não que o Luiz Castro vai mudar por causa da reunião, mas eu acho que ela entra num contexto diferenciado. E entre essas lideranças estava lá o Carlos Vinícius. E, pela informação que eu tenho, parte das lideranças dos torcedores que estavam lá deixaram muito claro, olha, não era nem para vocês estar aqui, porque o nosso problema não é com vocês. Vocês não são os caras que a gente acha que estão devendo, que era Kahneman, Marlon, Carlos Vinícius, o Everton, o Everton e Vila Sante. Então, eu acho
pouco provável que ele fizesse essa bobagem de novo. Porque ele foi perguntado sobre isso. E até a explicação dele, ele gaguejou. Porque ela não se sustentava. Nem para começar com o Bright como centroavante. E muito pior quando ele resolveu botar o Carlos Vinícius centroavante para botar o Bright solto por dentro. Que ficou pior ainda. Então, eu acredito assim que nesses caras tidos como liderança dessa reunião, ele não vai mexer. Então, acho que essa loucura ele não faz. A minha grande dúvida é essa. Se o Danilo Barbosa tiver a condição de jogo, eu acho que ele começa. E não sei... claro, ele pode começar só na vaga do Noriega, caso o Noriega não tenha feito algum dos treinamentos, porque eu tô com um cutuco que ele não vai com o ponteiro esquerdo. Só a questão do Bright White, Carlos Vinícius, tá? É o jogo que o Castro menos pode inventar na temporada. Por toda essa circunstância. Se ele começar com Bright White ao invés do Carlos Vinícius, ele já perde o torcedor na escalação. Não, eu acho que ele já perdeu o torcedor há alguns meses. O Everton, Diego Caito, Gustavo Martins, se confirmar, o Wallace e Marlon. Noriega, Vilha Sante, aí tem uma dúvida se joga com um meia ou se joga com um volante, porque o Danilo Barbosa é um volante volantão. Eu não tenho nenhuma dúvida que o Krove vai jogar. Eu tenho. Sustentando a minha tese, que eu acho que ele não começa com o Danilo, porque aí ele vai fazer uma super invenção. Porque o Grêmio tá construindo um novo meio-campo e ele vai fazer a estreia no Grenal. Que aí seria Danilo, Vilha Sante e Krove. Ele vai fazer a estreia no Grenal decisivo. O Krove vai jogar. E mais um detalhe, Marcos. Aí ele vai apostar muito alto. Aí ele vai apostar muito alto. Se for esse meio-campo com o Danilo Garnorega, é o 34º meio-campo titular do Grêmio na temporada, tá? Meu Deus. Tem mais esse detalhe também. É mais um novo meio-campo. Eu ouvi uma informação ontem que ele tinha feito isso 20 vezes. E essa seria a 21ª vez. A gente confirmou, já era mais de 30. Deixa eu perguntar pra vocês, por que a dúvida Muso e Giovanni Cabral? O Muso não é titular? Pra mim não tem dúvida. Hoje é titular. Porque o Giovanni Cabral foi lamentável. Não, foi muito mal. Mas eu não sei, eu acho que se ele pode, se o Noriega tiver condição e o Danilo condição, eu acho que ele pode começar com os 4 no meio campo. E eu acho que tu tem razão em relação ao Pavão. Jogar Pavão e não o TT tem toda uma questão tática. Toda uma questão tática. O Pavão tem a mesma função, guardada as proporções. Olha o que eu estou dizendo. Que o Ramiro tinha no Grêmio. Mais ou menos. Mais ou menos é a mesma função. Que ele vai poder recompor. Ele é um jogador de intensidade, é um jogador que marca, é um jogador que se entrega em campo, é um jogador que muda o estado anímico do time. Esse jogador é imprescindível. Nos dias de hoje, olha o que o Denis Abrão está dizendo. É imprescindível jogar no Grêmio o Pavão. É imprescindível. Esse jogador não pode deixar de jogar. A gente viveu para ouvir isso. Viveu para ver isso. Para ver o estado que nós chegamos. Só verdades. É que só tem uma questão. O Bagé fala do Noriega e Danilo Barbosa. Se o Luiz Castro fizer isso, ele vai se contradizer mais uma das contradições dele dentro do Grêmio. Até aí tudo normal. Porque contra a Chapecoense... Não sei se foi contra a Chapecoense, tá? Mas teve uma entrevista que ele disse que o Noriega tem que jogar sozinho. Com o primeiro volante, camisa que 5. Não sabia jogar alinhado com ninguém. Aí, se você colocar o Danilo Barbosa, é mais uma do Castro que ele vai contra ele mesmo. Sinceramente, eu não consigo entender essa... Pois é. Não consigo entender, não consigo jogar do lado. Mas então joga sozinho. Não bota, entra um só. Joga tênis, né, Denis? Joga tênis, faz um gol. Mas olha só, Bagé. Desculpe, Deu... talvez eu não tenha entendido a tese que você sustentou. Você acredita que podem jogar Noriega e Danilo? Se os dois tiverem condição, eu acredito que sim. Ah, daí é outra coisa. Aí é outra coisa. Quem, professor? Eu tava pensando, sabe o quê, Bagé? Que ele tiraria o Noriega e colocaria o Danilo. Não, se o Noriega não tiver condição, isso até pode acontecer. Tá. De começar o Danilo. Mas a tua tese é de 2 volantes. A minha tese é que ele vai jogar com o Danilo e o Noriega. Não, mas não jogava em linha. Vai dar um jeito de jogar. Vila Sante e o Krove. E aí ele tiraria... joga um ponta. Não jogaria o Muso. Mas, gente, eu gostaria de entender o seguinte. Ele nunca tirou um ponta. Por que ele vai tirar agora? Porque ele precisa mexer no time. É a própria frase do Marlon. O peso que tem o Marlon no vestiário hoje, a liberdade que tem o Marlon falou com todas as letras. Nós precisamos mudar o esquema. Nós precisamos mudar o esquema. Do jeito que a gente tá jogando, não tá acontecendo. Tem um absurdo aí depois disso, aí ele perde, tem essa entrevista, tem a reunião, os caras esfregam lá o pé, pra não dizer outra coisa, na cara dele. Não tem como ele botar o mesmo time. Aí ele tá de brincadeira. A partida contra o Bragantino, a fase ofensiva do Grêmio era no balão. Muitas vezes o armador do time era o Everton. E o Grêmio tem um jogador para fazer essa função no banco de reservas e não coloca no time porque não teve a capacidade de renovar o contrato. A gente tá especulando Danilo Barbosa, Krove Gabriel Mack. E não o Mack em campo
Pra mim, mas não é só assistindo contrato. de fora é um absurdo. Não é só contrato. Mas ele tem bola pra estar nesse time. O Castro não gosta dele. É isso. Ele não gosta dele. Não gosta. Deixa eu fazer uma pergunta. O Gustavo Martins é 100% certo que ele joga? Treinou, não, né? cara, eu acho o seguinte, cara, treinar. se ele treinou... Se ele não jogar, joga o Wagner Leonardo ou o Kahneman? O Kahneman. E aí entra um outro argumento nessa história, se o Gustavo não puder, que é a reunião. Porque teve uma informação num amistoso contra o Cruzeiro que as lideranças do vestiário falaram com o Castro sobre problemas defensivos, e aí ele coloca Kahneman e Caio Paulista naquela ocasião titulares, porque o Marlon não estava disponível. Então o Gustavo não jogando deve jogar o Kahneman justamente por ser uma das lideranças. Eu disse ontem aqui, o Kahneman tá na reunião, ele vai jogar. Não. Se não tiver condições, o Gustavo Eu acho que tem Martins, que a jogar. defesa é o Wallace na direita e Kahneman na Mas esquerda. eu te digo, tá? O Kahneman não é o jogador ideal hoje para 90 minutos, ainda mais num Grenal e o primeiro sendo lá. O Kahneman hoje é jogador para te entrar com 10, 15 minutos, tá faltando, precisa fechar o cadeado, precisa incomodar o centroavante. O Kahneman é perfeito. 90 minutos num Grenal pegado, porque não vai ser um Grenal bem jogado, mas vai ser o Grenal das oportunidades, é o Grenal da velocidade. Fechadinho, né?